Você sabe qual a nova regra para regularizar veículos retidos ou removidos depois de uma blitz? Ou então, quais as mudanças que a nova lei de trânsito trouxe com mais seguranças para os motoristas que transferem um veículo? Bem, eu sou o Rodrigo Gonzalez, cofundador da Dr. Multas, e estou aqui para falar sobre mais algumas mudanças que serão trazidas pela Lei 14.071, que vai fazer grandes alterações no nosso Código de Trânsito brasileiro. Este vídeo faz parte de uma playlist de conteúdo que está disponível no canal do YouTube da Dr. Multas com todas as informações que você precisa saber sobre esse conteúdo que vai ser muito importante na vida de todos os motoristas brasileiros. Além desse vídeo, eu também vou deixar um conteúdo completo que você pode ter acesso a todas as mudanças que vão acontecer trazidas pela nova lei de trânsito e a partir de abril de 2021 passam a ser regra para todos os motoristas. Bem, neste vídeo eu quero iniciar falando para você sobre quais as mudanças para a regularização dos veículos que forem retidos ou removidos após uma blitz. Mas antes de entrar nos detalhes, eu quero explicar para você qual a diferença da retenção e da remoção de um veículo. A retenção é quando um motorista, quando abordado em uma blitz ou por qualquer tipo de intervenção policial para sanar algum problema, algum erro, algum desacordo que esteja no veículo daquele condutor. No caso da retenção, isso é um momento em que, durante a abordagem, o motorista ou o proprietário do veículo possa sanar esse erro, sanar esse problema durante aquela abordagem. Ou seja, o veículo fica retido, ele fica preso somente durante a abordagem até que aquele vício, aquele erro seja corrigido. Vamos trazer um exemplo, acredito que seja mais fácil da gente entender. No caso de um veículo utilizando uma película que não obedeça às regras de transluminescência ou às regras de transparência, quanto de luz passa por aquela película. No caso de um veículo não cumprir as regras da resolução do CONTRAN, ele vai ser retido durante uma abordagem e ele vai poder sanar este erro durante aquela abordagem enquanto o veículo estiver retido. Ou seja, o proprietário ou o condutor do veículo ele vai poder fazer a remoção da película e, uma vez resolvido o problema, ele pode seguir dirigindo normalmente. No caso da remoção, já é uma situação mais grave, quando o veículo ou não conseguiu ter o seu problema, o seu vício corrigido durante a abordagem, ou quando, de alguma forma, ou a lei prevê diretamente a remoção do veículo, ou então existe um erro mais grave que não pode ser corrigido durante o momento da abordagem. E nestes casos, o veículo ele é removido do local onde está ocorrendo aquela infração e transportado até um depósito que esteja vinculado ao órgão de trânsito responsável. Bem, neste caso, existe uma situação muito mais grave, muito mais prejudicial ao proprietário do veículo, que ele vai ter que pagar tanto os custos de deslocamento deste automóvel, como também os custos de hospedagem, os custos de segurança, os custos os custos de depósito daquele veículo. Além destes custos, para que o proprietário do veículo possa novamente ter acesso ao seu automóvel, ele vai precisar quitar todos os débitos referentes àquele veículo. E é importante deixar claro que estes débitos são os débitos relativos a multas que possam estar vencidas em aberto e também a toda a questão burocrática do automóvel, quais sejam impostos e taxas referente a licenciamento ou qualquer outra dívida que possa estar pendente relacionada a este automóvel. O automóvel só vai poder ser retomado após a quitação de todos estes débitos. Bem, aqui existe uma mudança importante trazida pela lei. Na redação anterior do Código de Trânsito, não havia disciplina clara sobre qual era o período em que um veículo poderia ficar retido ou removido, poderia ficar depositado num desses estacionamentos vinculados ao órgão de trânsito. A partir da nova redação, esse prazo fica estritamente restrito ao período de 30 dias. Ou seja, o motorista tem, depois de ter o seu veículo removido, o prazo de 30 dias para regularizar a sua situação, sob pena
de ter prejuízos ainda maiores que possam ocorrer para aquele proprietário do veículo, ou seja, até o possível encaminhamento daquele veículo a um leilão judicial, né? Assim fazendo uma solução que pode ser bem mais prejudicial ao proprietário do automóvel. Caso você tenha alguma dúvida específica sobre o seu caso, sobre se o seu veículo foi retido ou removido durante alguma abordagem, nós podemos fazer uma consulta gratuita do seu caso, trazendo informações mais específicas para você e assim ajudando a entender ainda mais o que você pode fazer e o que é o seu direito enquanto motorista. Para isso, eu vou deixar um link aqui nos comentários e você pode preencher esse formulário para ter acesso aos nossos consultores que vão fazer uma consulta gratuita para você e passar toda a orientação para o seu caso. O outro ponto que eu queria trazer nesse vídeo, e entendo que é muito importante também da alteração promovida pela nova lei de trânsito, é quanto à transferência dos veículos. Existe um grande problema durante a transferência dos veículos e a gente sempre vê isso aqui nos comentários dos nossos vídeos como uma das principais questões que os motoristas nos trazem. Sempre que existe uma transferência de veículo, os pontos, as autuações daquelas multas, elas sempre estão vinculadas à propriedade do automóvel. Todas as multas, especialmente as que não têm abordagem, vão diretamente com uma notificação endereçada ao proprietário do veículo. E quando há uma transferência, se essa transferência não for registrada no órgão de trânsito, as multas elas seguem indo para o antigo proprietário do veículo, ou seja, aquele que ainda está cadastrado como proprietário junto ao órgão de trânsito. Isso acaba sendo uma grande injustiça e, principalmente, isso pode trazer muitos prejuízos para aquela pessoa que acabou de vender o seu veículo. Existe aqui um ponto muito importante que na lei anterior existia a regra de que o veículo, depois de ser vendido, ele tem 30 dias para que essa transferência seja registrada no órgão de trânsito. E aqui eu acho que a gente pode fazer um exemplo claro, narrando quais são os passos que existem numa venda ou numa transferência de automóvel. O primeiro passo é que existe um documento que é específico para a transferência do automóvel. E uma vez feita essa venda, tanto o vendedor quanto o comprador precisam autenticar as suas assinaturas em um cartório, assim registrando a venda junto a um órgão cartorário. Depois de feito esse registro, as partes dessa venda, né, no caso o comprador, tem 30 dias para efetivar junto ao órgão de trânsito o registro da transferência do veículo. Caso ele não registre isso incide numa infração de trânsito. Pela legislação anterior era uma infração grave, com a nova regra passa a ser uma infração média, ou seja, vai poder passar a ser convertida em advertência. Na lei anterior, essa responsabilidade era exclusivamente do comprador. A multa era prevista para o comprador, inclusive. Mas, com a nova redação do Código de Trânsito, fica claro que o vendedor também passa a ser responsável por, de alguma forma, dar ciência ao órgão de que ele efetivamente fez a venda daquele veículo, para que só assim ele pare de ser responsável pelas multas que, porventura, o novo proprietário possa estar incorrendo naquele veículo que ainda está vinculado no órgão de trânsito ao nome do antigo proprietário. Bem, aqui a lei prevê o seguinte: no período de 60 dias após o registro da venda, o vendedor terá que informar ao órgão de trânsito e ele só precisa fazer isso caso o comprador ainda não tenha informado, mas no prazo de 60 dias ele terá que informar ao órgão de trânsito, mediante a apresentação do registro da venda, que ele transferiu a propriedade daquele automóvel. Caso ele não faça isso, ele seguirá sendo responsável por todas as multas que ocorrerem naquele veículo que, por mais que não seja mais propriedade dele, ainda está registrado junto ao órgão de trânsito no nome dele. Isso pode acabar trazendo grandes prejuízos. Vamos a alguns deles, os mais simples inclusive. O acúmulo de pontos na CNH, o registro de débitos referente a essas multas que vão ser lançados
contra o nome do antigo proprietário. E também é muito importante que a gente tenha bem claro que isso dificulta a relação entre o comprador e o vendedor, muitas vezes sendo um grande transtorno para todas essas relações de compra e venda de automóvel. É muito bom também que você esteja por dentro de todas as outras mudanças que vão acontecer no Código de Trânsito depois da vigência da Lei 14.071. E para que você sempre esteja por dentro disso, a gente vai seguir produzindo muito conteúdo atualizado sobre todas essas mudanças e também nos comentários eu vou deixar um link muito especial para você, onde vai ter um material gratuito onde você vai poder ter acesso a todas as mudanças que serão trazidas pela Lei 14.071 de forma detalhada. Não se esqueça de ativar as notificações para que você saiba de todos os vídeos novos que nós publicarmos aqui e você fique sempre atualizado sobre as mudanças da lei e sobre os seus direitos enquanto motorista. Até o próximo vídeo.